Quando então nós caminhamos na ideia de constituição de uma empresa, nós nos deparamos também com as escolhas que o empresário individual ou a sociedade deverá fazer em relação ao registro. Nós já entendemos e já sabemos que jurídica é aquela que nasce das formalidades legais, nasce do cumprimento do exercício pleno ali, vai lá, verifica o que a lei propõe, qual é o caminho jurídico que a lei propõe, junta os documentos, faz todas as... Então, essa pessoa jurídica tem o seu nascimento. E não é fato diverso quando nós pensamos na pessoa jurídica do tipo empresa, que vai buscar o seu caminho de formalização, de nascimento. Né? A pessoa jurídica do tipo empresa busca esse nascimento. Quando nós pensamos nos dois caminhos de nascimento da pessoa jurídica do tipo empresa, elas podem se constituir e serem individuais ou serem uma sociedade. A diferença está na forma de constituição em relação à quantidade de pessoas. Se é uma pessoa só que vai constituir a empresa, que vai buscar essa aceitação da lei e ter essa personalidade jurídica do tipo empresa, se é uma pessoa só, nós estamos tratando de uma empresa individual. Se são duas ou mais pessoas buscando esse mesmo caminho, esse caminho da aceitação legal, o caminho de se tornar empresário, duas ou mais pessoas, aí nós estamos falando de sociedades. Então, a primeira classificação pode ser feita da seguinte maneira. Nós temos empresas do tipo individuais, onde nós vamos ter uma pessoa física só, buscando essa aceitação da lei e personificando-se em pessoa jurídica do tipo empresa. Duas ou mais, aí nós estamos falando em sociedade. Nós estamos trabalhando pessoas jurídicas do tipo empresa, mas agora se formalizando e constituindo como sociedade. Em relação às empresas individuais, não é? Nós podemos destacar aqui que a empresa individual no nosso país, aquela constituída de uma só pessoa, então somente uma pessoa física busca essa constituição, busca essa formalização. E nesse aspecto da pessoa, da empresa individual, nós podemos repensar e destacar uma coisa muito importante, que é a constituição de uma empresa individual no país. Então, no nosso país, é possível se tornar empresário, constituir uma empresa com apenas uma pessoa física só. Isso é possível. E aí eu gostaria de destacar de duas formas. Eu gostaria de destacar duas formas de constituição de uma empresa individual, né? Duas formas de constituição de uma empresa individual. A primeira forma de constituição de uma empresa individual, que eu gostaria de destacar, é a microempresa individual. A microempresa individual é, então, a constituição de empresa onde há um único empresário e ele opta por exercer sem se unir em sociedade e não há limitação na responsabilidade pelas dívidas da empresa. Então, a microempresa individual é a constituição de uma pessoa física só. Ela busca, então, ter essa personalidade de pessoa jurídica do tipo empresa, mas como empresário individual e, inclusive, nessa figura da microempresa individual, não há limitação da responsabilidade, né? Microempresa individual, cuja abreviatura é o MEI, não é? E comentários importantes é de que tirar o MEI não é ir na esquina e imprimir um documento, mas é uma constituição, é uma forma de constituição jurídica. É uma pessoa que se torna jurídica para a atividade empresarial, e ela acontece da microempresa individual. Ocorre que essa figura empresarial é uma figura onde a legislação
que a constitui é uma legislação menos burocrática. Então, para essa figura, para esse caminho, né, há uma desburocratização, há uma forma menos burocrática de constituição. Não quer dizer que as responsabilidades empresariais são diferentes. O que quer dizer é que o alcance, o faturamento tem os seus alvos e também que ela é uma forma menos burocrática. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos aqui poder compartilhar para você, né, o portal para, né, a formalização desse tipo, dessa figura jurídica. Por quê? Porque essa figura jurídica, inclusive, ela é uma figura jurídica que foi criada com o intuito dessa desburocratização. Então, ela tem, inclusive, a possibilidade da operação dessa empresa ser realizada totalmente pelo empresário. O seu acesso, a sua contabilidade, o seu registro. Por isso que tem um portal onde não há necessidade de trabalho específico de formalização. Já vou demonstrar para vocês. Então, essa é primeiro tipo das empresas individuais que eu gostaria de destacar nessa noite para vocês. O segundo tipo já a gente vai aqui no portal, como eu falei para vocês. É importante aqui ressaltar que o faturamento aí, para se enquadrar nesse tipo de pessoa jurídica, empresa individual, microempresa individual, o faturamento não pode ultrapassar aí R$81 mil ano. A segunda figura jurídica do tipo empresa, constituída individualmente, que eu gostaria de destacar, é a empresa individual de responsabilidade limitada. É um formato empresarial especial que é constituído apenas por um sócio. Para abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, é preciso declarar um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, o empresário não tem seu patrimônio pessoal afetado por dívidas da empresa nessa figura, essa figura jurídica, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Mas é preciso comprovar e declarar antes e para o registro, antes da abertura, sem ter vendido nada. Essa empresa já tem um valor de capital de 100 salários mínimos aí, arredondando para a gente ter uma ideia, R$100 mil o valor de uma empresa individual aqui, ok? Como capital social declarado. Na empresa individual, que não, né, a microempresa individual, que é a base, né, das empresas individuais, não há essa limitação da responsabilidade. E aqui cabe um comentário. Qual é a regra geral da lei? A regra geral da lei é que todo empresário assume o risco da atividade econômica e, se ele não puder pagar pelas dívidas da empresa e responsabilidades da pessoa jurídica do tipo empresa, seu patrimônio. A regra geral é a da responsabilidade ilimitada. Essa é a regra geral. Então, quem é empresário tem responsabilidade ilimitada. Tem exceções? Tem exceções. Uma primeira exceção aqui é essa figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que é a exceção à regra. Maravilha! Feitos os destaques das empresas individuais, eu passo a destacar 3 tipos de sociedades. E nós já sabemos, são quando 2 pessoas físicas ou mais se constituem nessa figura empresarial, querem assumir riscos da atividade econômica, querem pegar dinheiro do seu patrimônio, constituir capital social para a, então, personificação de uma pessoa jurídica do tipo empresa. E pensando nas sociedades, nós vamos ter o primeiro tipo, que é a sociedade empresária. A sociedade empresária, que é a sociedade básica de uma atividade empresarial com 2 ou mais pessoas, onde mais que se reúnem para buscar aí uma atividade econômica complexa, de grande porte, de médio porte, uma empresa pequena, e vai buscar, então, essa personificação. Então, uma sociedade empresária, ela é
aquela sociedade constituída por duas ou mais pessoas, onde eles vão se unir e, com essa união, vão buscar ali o lucro através de atividade de prestação de serviço, de comércio ou da indústria. Essa é a sociedade empresária, sociedade básica. A sociedade limitada já é um tipo de sociedade que é uma exceção à regra. É uma sociedade onde nós temos na categoria de sócios uma integralização de capital. E o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de sociedade, duas ou mais pessoas se constituem para formalizar, para que eles sejam exceção à regra, eles vão ter que, no mínimo, declarar capital social antes dela vender alguma coisa ou algum serviço, 100 mil reais ou 100 salários mínimos atuais. Ela precisa ter um patrimônio declarado, né, de 100 mil reais. E a responsabilidade direta de cada sócio vai se limitar à obrigação e à integralização das cotas de capital que subscreveu, né? Embora haja obrigação solidária. O que a gente quer dizer com isso? Então, para constituir esse tipo de sociedade, eu tenho que declarar capital e deixar ele subscrito. Então, vamos imaginar duas pessoas onde um sócio eles querem escolher esse caminho societário. Então, um sócio entra com 60 mil, o outro entra com 40 mil para a abertura da empresa. E não estamos falando aqui em local, em máquina, em produtos. Estou falando só para registro. Então, porque precisa, para esse tipo de sociedade, a declaração de 100 mil reais ou 100 salários mínimos atuais. A responsabilidade em relação às da empresa fica, então, limitada àquilo que cada um sócio escreveu. Ou seja, até os 60 mil de um, até os 40 mil de outro. Então, uma sociedade do tipo limitada é uma exceção à regra. Os sócios não se confundem com o patrimônio da pessoa jurídica do tipo empresa. É uma exceção à regra. Lembre-se, a regra empresarial é que todo sócio, assumindo os riscos da atividade econômica, querendo se tornar empresário, ele responde com o seu patrimônio em relação às dívidas da empresa. Porque a regra é responsabilidade ilimitada. Aqui, na sociedade limitada, a responsabilidade ela é limitada, o capital dos sócios é limitado à cota que ele subscreveu. É limitado, então, seu patrimônio não é invadido. Vamos imaginar aqui, para deixar aqui um exemplo claro, vamos imaginar que João e Maria resolvem se tornar sócios e escolhem o caminho da sociedade empresária. Esse caminho, o caminho da sociedade empresária, eles vão buscar o seu registro, mas eles não precisam ter uma declaração inicial de patrimônio de 100 mil reais. Não precisa. Eles vão trabalhar, abrem o seu negócio, subscrevem o seu negócio e, dali 2, 3 anos, a empresa não vai bem e ela tem dívidas aí no valor de 150 mil reais. Vende-se tudo que a empresa tem para pagar as dívidas, mas ainda sobra 50 mil reais de dívidas. Quem vai pagar? Os sócios, com o seu patrimônio. Então, ali, a responsabilidade limitada abarca o patrimônio dos sócios. E vamos imaginar agora outro exemplo, João e Maria vão, então, buscar a constituição da empresa por sociedade limitada. Eles, antes de abrir no registro, eles fazem uma declaração de capital de 100 mil reais, né? Ou 100 salários mínimos atuais, para ser mais exato. Aí, então, a lei autoriza eles abrirem na figura, eles se constituírem a pessoa jurídica do tipo empresa, então, na sociedade do tipo limitado. Então, nesse mesmo caso, eles estão devendo 150 mil reais, vende-se lá todos os bens da empresa para pagar, sobra uma dívida de 50 mil. Pode invadir o patrimônio de João e Maria? No caso da sociedade limitada, não, porque ela é uma exceção à regra. Só pode naquilo que eles subscreveram na hora de registrar a empresa. Essa sociedade, ela se caracteriza, inclusive, por ser uma exceção à regra, que na hora do nome, a lei obriga e faz uma outra obrigatoriedade. Ela fala, olha, qualquer pessoa jurídica do tipo sociedade limitada, por ser exceção à regra, por seu patrimônio
por os sócios não responderem ilimitadamente com seu patrimônio, é obrigatório que no nome empresarial tenha a palavra limitada, escrita no final, no começo, ou a sua abreviatura, que é LTDA. Né? Por que deve ter a palavra limitada ali no nome empresarial ou sua abreviatura? Porque todo mundo que se relaciona com essa empresa, fornecedores, empregados, está lá um empregado, eu trabalho para onde? Para uma sociedade limitada, eu trabalho para uma sociedade limitada. Todas as pessoas precisam saber, olha, esse tipo societário, o patrimônio do sócio, ele pode ter muito patrimônio, mas é só dele. Né? A empresa tem o patrimônio dela e eles não se confundem em caso de dívida. Então, é obrigatório ter lá a palavra limitada ou sua abreviatura, para que todos saibam que ela é uma exceção à regra. Falamos, então, da sociedade empresária, da sociedade limitada e, por fim, vamos falar das sociedades do tipo sociedade anônima. Né? A sociedade anônima é uma sociedade dividida por ações. Então, evidentemente, nosso alvo não é aqui a busca por profundidade no que diz respeito a tipos de ações, porque são várias e diversas. Nem o nosso assunto aqui é para falar da Bolsa de Valores diretamente. Mas nós podemos dizer que existem dois tipos principais de sociedade anônima e ela tem a ver com os tipos de ações que elas têm. As sociedades que se chamam companhias abertas e as companhias fechadas. Né? Então, também chamada ali de empresa de capital aberto ou empresa de capital fechado, privada ou fechado. Né? As empresas de capital aberto são as que têm captação de recursos junto ao público. Então, não é porque ela é empresa pública, mas é que ela tem junto ao público. E é fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. A empresa, que é uma companhia fechada, ela tem capital fechado e os recursos dessa empresa vêm dos próprios acionistas. Então, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo, inclusive, que eu quero dar uma dica de filme para vocês aí, para você rever, você que ainda não assistiu, ou assistir o filme The Social Network. Depois eu vou deixar para vocês aí o trailer, para você relembrar. É a história da criação do Facebook. O Facebook, então, ali nasceu com 3 sócios principais, o Eduardo, o Mark Zuckerberg, o Eduardo, inclusive, é brasileiro, o Eduardo, o Mark Zuckerberg e o fundador do Napster. E os recursos da companhia, elas vinham sempre desses acionistas. Quando nasceu, ela nasceu uma sociedade de capital fechado, uma sociedade privada. E aí, quando o Facebook fez 5 anos, eles resolveram abrir, né, o capital da empresa para o Facebook se tornar aí uma companhia aberta. Né? Então, hoje, você pode comprar uma ação do Facebook. Significa que você se torna sócio do Facebook? É evidente que não, mas você capta recursos ali, né? O Facebook usa os recursos dos acionistas internos e também daqueles externos, no qual se comercializa vários tipos de ações, e aí tem uma série de tipos de ações na Bolsa de Valores. Ela capta recursos de maneira pública. Foi um recorde ali mundial, né, de abertura de uma empresa, um recorde de movimento de volume de negócios feitos no dia. Depois foi superado esse recorde pela companhia chinesa, o grupo chinês Alibaba. Né? Foi depois o recorde. Então, você também pode comprar ações ali do grupo Alibaba. Então, uma sociedade anônima é uma sociedade constituída por ações. Né? Por exemplo, nós temos aqui em Araraquara a grande Lupo S.A. A Lupo é uma sociedade do tipo anônimo, ou seja, é uma sociedade, é uma empresa constituída, dividida por ações, mas ações são de capital fechado. Então, só quem possui ações da Lupo são os acionistas, né? A família, né? Os fundadores, a parte da alta administração. Ela não é uma companhia de capital aberto, mas é uma sociedade anônima também. Só para destacar, uma sociedade do tipo anônima,
também ela tem a obrigação, para que todo mundo saiba que ela é uma sociedade dividida por... Para que todo mundo saiba, ela tem que colocar lá no nome empresarial a palavra sociedade anônima ou sua abreviatura, que é essa. É obrigatório colocar lá no nome empresarial. Para quê? Fornecedores, empregados, todo mundo que se relaciona com esse tipo de empresa, saiba que ela é uma sociedade de capital dividida por ações. Quero aqui trazer para constituir sociedades, quais são os documentos básicos de constituição da sociedade? Contrato social, registro na junta comercial, CNPJ na Receita Federal, inscrição estadual, alvará de funcionamento, licença dos bombeiros, licença da vigilância sanitária, registro da Previdência Social. E aí, depende da atividade da pessoa jurídica, vai se desdobrar em outras autorizações. Depende, se eu vou trabalhar com alimentos, além da vigilância sanitária, autorização do Ministério da Agricultura, da Segurança e Defesa, de outras agências, depende daquilo que eu vou fazer, depende da área que eu vou atuar, eu vou ter mais documentos ali relacionados à minha atividade, que são exigidos pela legislação. Os documentos iniciais, a gente pode dizer assim, são esses. A inscrição municipal para concessão do alvará de funcionamento, o AVCB se vai fazer atendimento, se tem prédio, licença da vigilância sanitária, registro da Previdência, e aí depende da atividade comercial, vai precisar de autorização para emissão de documentos fiscais, então haverá esse registro necessário, e também junto à Receita Federal e junto à Receita do Estado, então precisa fazer a autorização da Receita Estadual para esta autorização, e também outros desdobramentos, como os registros, evidentemente, nas secretarias especiais do trabalho, para fins de movimentação contratual de empregados, dentre outros. Isso aqui, então, são ali os documentos que nós podemos falar de básicos ou estruturais ou ainda essenciais. Quero, então, aqui demonstrar para vocês esse caminho da formalização e constituição das empresas individuais do tipo microempresa individual. Então, a microempresa individual, diferente da sociedade, a gente viu a relação de documentos iniciais, e cada documento daquele tem custo, e cada movimento precisa juntar documentos, etc. Para a microempresa individual, há uma desburocratização. Então, eu quero me tornar um microempresário individual. Onde eu vou? Primeiramente, para se constituir, vai buscar o portal do empreendedor, de maneira gratuita. Então, vai clicar, né, vai buscar os serviços, né? Inclusive, fazer toda a movimentação de pagamentos, etc. Precisa pagar alguma coisa para fazer isso? Não, é tudo gratuito. Evidentemente, por uma questão aí administrativa, tem que procurar a prefeitura, depende da atividade do empresário individual, tem que procurar a prefeitura para autorização. Por quê? Porque administrativamente, o poder público ele tem o poder de cuidado, né? O famoso poder de polícia administrativa, e ele vai exercer no que diz respeito aí vai caminhar no que diz respeito à fiscalização. Então, aqui é onde você obtém registro, onde você, inclusive, sabe quais os tipos de negócio que uma pessoa jurídica do tipo microempresa individual, né, pode ser, porque não são todas as atividades. Embora todo ano aumente a atividade, né? Começou lá atrás com uma quantidade de atividades, aí o governo vai aumentando aí as atividades possíveis do microempresário individual. Então, no portal aqui, faz todo esse movimento de registro e formalização, né? Aqui para o microempresário individual.